Quem conversa conosco a partir de agora é o nosso querido Edgar Miguel. Edgar, desde já, feliz ano novo nesta sua primeira participação conosco neste ano de 2022. Muita saúde para você e para sua família, Edgar. Muito obrigado, Pitoli. Eu mando também um feliz 2022 para você, para todos da bancada, para o Éden. E como eu disse já para o Éden, que nós façamos 2022 ficar bom, porque sozinho ele não vai ficar. É verdade. Aliás, hein, Edgar, nós passamos o Réveillon de 19 para 20, né? A gente não imaginava, embora a gente já tinha notícias da China, mas a gente não tinha expectativa do que pudesse acontecer e nem o tamanho, né? A dimensão do que viria, né? Aí 20, março de 2020, aquela confusão toda e vidas frustradas, né? Por exemplo, eu vi crianças, adolescentes, jovens, que deixaram de comemorar os seus aniversários de 15 anos, por exemplo. Né? Casamentos que deixaram de ser, festas que não aconteceram. Jovens que lutaram 4, 5 anos para se formar e não tiveram a formatura. Boa tarde também, Edgar. Prazer em falar e te ver, viu? Muito prazer também de você estar aqui conosco. Acho que vai ser muito bom a gente conversar junto também. E ainda tem um outro capítulo nisso, Edgar. Nas minhas celebrações de casamento por aí, teve uma situação que foi bastante triste, onde o casamento estava marcado, pandemia, cancelou o casamento. Lembra disso, Pinguim? Aí cancelou o casamento e tal, aí jogou o casamento para não sei quanto tempo depois, não consigo me lembrar agora, 8, 10 meses. Aí naquela brecha ali do ano passado que teve, onde começaram novamente os bufês a trabalhar e tal, com uma carga reduzida de pessoas e tal. Aí fui realizar o casamento, a noiva tinha perdido um irmão e a mãe. Então você imagina, ao longo da pandemia, ela casaria um ano antes, na presença da mãe e do irmão, né? Chega para o casamento sem duas pessoas fundamentais para a sua vida. Então a gente realmente aprendeu a lidar com coisas que a gente jamais imaginou. Subdimensionando às vezes, enfim, superestimando às vezes, sofrendo muitas delas, mas enfim. Vamos lá, Edgar. Isso aí. Fala, Edem. Boa tarde, Edgar. Prazer conversar contigo. Bem-vindo. No ano de 2022, que esse ano de 2022 eu consiga trazer mais e mais provocações para você, Edgar. O Pitoli vem falando das mudanças que ocorreram nesses últimos tempos. Hoje é dia de Reis e Epifania do Senhor, quando Deus se faz homem. Deus vai para a humanidade, se torna humano. Esta é a ideia, é a festa, pelo menos é a tradição cristã nos mostra isso. E eu vim buscar também uma frase relativa à gratidão, porque hoje, no Brasil, também se comemora o Dia da Gratidão. E eu achei uma de William Shakespeare, meu caro Edgar Miguel. A frase do dia é: a gratidão é o único tesouro dos humildes. A gratidão é o único tesouro dos humildes. Muito bom conversar contigo, Edgar Miguel. Essa eu não conhecia, viu, Éden? Muito bom, muito bom. A gratidão é um tesouro para quem a tenha. A gente precisa colocar isso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, os humildes têm mais, né? E talvez seja uma característica do ser humilde, né? Acho que talvez seja impossível ser humilde sem a gratidão, né? Muito bom, muito bem colocado. É um dia importante, realmente precisa ser comemorado. Inclusive, esses dias eu estava vendo um artigo da Rosana, que está conosco, sobre a gratidão também. É um ponto, já está estudado, inclusive, né? O grato é mais feliz, porque ser grato pressupõe perceber, isso é muito importante, perceber algo bom na vida, nas pessoas, em você, para você. Perceber. Porque, assim, estamos repletos, envolvidos de coisas muito boas, apesar de muitos dizerem o contrário. O que nos falta, e já dissemos aqui muitas vezes, é a questão da percepção sobre isso. E a percepção é regulada pela sua vontade. Você decide perceber, você se esforça para perceber. Então, é impossível ser grato sem a percepção. E
É impossível ser humilde sem a gratidão também, né? Porque o humilde é aquele que sabe com equilíbrio a sua posição, né? A sua posição em relação a si mesmo, em relação à vida, né? E a partir dela cresce. A partir da posição altamente, claramente identificada, se esforça para crescer, para adquirir novas posições de conhecimento, de sentimento, enfim, de progresso, em todos os sentidos. Então, a gratidão é um tema muito pouco estudado, penso eu, muito pouco refletido e condição fundamental para que a gente seja feliz. E insisto, a gratidão também faz parte de uma decisão que nós precisamos tomar na nossa vida. Edgar, eu apresentei uma formatura da Faculdade de Direito da Universidade do Norte do Paraná, e ali estava o reitor da universidade, uma belíssima universidade, Jacarezinho, quarto curso de Direito do Brasil naquele momento, enfim, Monsenhor Fernando. E ele trouxe exatamente essa fala com relação a, você usa o termo percepção, né? O notar, o observar, e ele coloca 3 degraus aí que a gente tem esquecido de subir, né, desses degraus para poder, inclusive, evoluir. E o primeiro deles, desses degraus, passa realmente pela observação, a capacidade de notar. Se eu não consigo notar e observar o que fazem por mim, como eu vou chegar ao segundo degrau, que é ter a gratidão, agradecer o que fazem por mim? E quando eu deixo de observar e deixo de agradecer, eu não vou conseguir humanizar as relações, esquentar as relações, colocar corações frente a frente. Então ele coloca em 3 degraus importantes, ou 3 situações distintas, a observação, através dela a capacidade de observar, vai te dar a capacidade de agradecer, e agradecer humanizando, né? E aí, sem dúvida alguma, se a gente perder o controle de uma delas ou desequilibrar essa relação, a gratidão ficou para trás, né? Puxa, que ótimo isso que você colocou, Pitoli, sem dúvida. A gratidão realmente, eu acho que eu talvez nunca tenha considerado isso, ela humaniza de fato as relações, ela aproxima as pessoas, né? Muito bom. E você me fez também refletir com a sua colocação de que a gratidão, ela normalmente ela só ocorre naquilo que a gente considera bom, tá certo? Eu agradeço aquilo que você me dá, que eu já considero ser bom. Então, se você me der um exemplo qualquer, uma torta, né, que eu gosto muito, um pão feito em casa que eu gosto muito, eu vou te agradecer. Porém, se você me der, ou se a vida me der algo que eu não considero bom, talvez eu não consiga ser grato. E aí a gente precisa colocar, resgatar uma palavra que você colocou, que é o aprendizado frente à situação de pandemia. Eu amplio o aprendizado em relação a qualquer vivência. Tá, isso que aconteceu comigo, eu não agradeceria. Eu não costumo achar bom, mas é bom. Eu apenas estou desacostumado, eu apenas não sei perceber, eu apenas não coloquei no rol, no conjunto de coisas que considero boa. Eu posso aprender a ver a utilidade do que está acontecendo e ampliar a minha gratidão. Então, há um espaço aí monumental de aprendizado para todos nós, seres humanos, porque muitas filosofias nos dizem que tudo é bom, bastando perceber adequadamente. Fica a questão para a gente pensar. E ainda com relação à percepção, Edgar, voltando nesse nível da percepção, e sem ela a gente não consegue agradecer, nas pequenas coisas da vida, por exemplo, a esposa que coloca a mesa do café da manhã, o dobrar a toalha, sabe essas coisas básicas, mínimas, mas que tem o empenho de alguém para que aquilo aconteça da melhor forma possível. Aí a pessoa não repara que tem a mesa posta, não repara que o omelete foi feito com aquele carinho, que o suco está pronto para o seu café da manhã, que a roupa está passada no cabide. O cara começa a não notar essas coisas, ele não nota, ela não nota que ao abrir a porta do carro ali está uma gentileza, enfim, e as pessoas não vão notando, não vão percebendo, estão no celular, estão em qualquer outro lugar, menos ali, e aí entra aquela outra célebre frase que só vai dar valor quando perde.
né? Mas perdeu por quê? Você notou que isso acontecia, que isso estava à sua volta? Aliás, o Alexandre, Edgar, a gente acreditava que a pandemia ia mudar muita coisa em relação à questão de valores, de gratidão, de sentimento. Era uma chavinha enfim. só. Mas o que eu percebo, e você falou no início aqui do nosso bate-papo, né, Edgar, sobre viver individualmente. Não dá mais para a gente viver individualmente. Nós hoje vivemos coletivamente, pensando um no bem do outro, né? E, infelizmente, apesar de eu considerar a gratidão uma das principais virtudes do ser humano, eu sempre fui muito grata a tudo. Eu, infelizmente, vejo hoje um mundo, Edgar, que nega a dor, o sofrimento e não trabalha muito essa questão da gratidão do outro. É verdade, e isso é sinal de que nós não estamos preparados para entender exatamente a vida, ou não queremos nos preparar, né? Queremos apenas fugir, né? Hoje ninguém está disposto a sentir a menor das dores. É proibido ficar triste, é proibido no sentido figurado, uma série de coisas que nos desumaniza. Porque nós temos tristeza, alegria, tudo. E isso é a nossa condição. Viver isso dentro de limites equilibrados forma a nossa, nos constitui, né? Então, de fato, a gente não aprender com os impactos da vida significa, e aí fica um alerta para a gente pensar, que talvez a gente precise de mais impactos. Porque você sabe que quando a casca é grossa, a paulada tem que ser maior. É verdade. O Éden vai falar. Isso. Oi. Trazendo uma frase do Khalil Gibran, do profeta, um pensador que você gosta muito, e ele vai nesta mesma linha. Ele disse: aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos. E, por estranho que pareça, sou grato a esses professores. Aquilo que eu não gosto também me ensina, e me ensina muito, não é, Edgar? Veja, gente, o que eu gosto me ensina o quê? Me digam, eu não sei. Veja, nós que vivemos pedindo aos céus que nos ensine, que nos dê paciência, você acha que para ser atendido vai chegar uma pessoa legal para conviver com você? O que a gente aprende de paciência com alguém legal? Nada. A gente aprende outra coisa. Então, a gente precisa de alguém bem chato para nos ensinar paciência. Então, de novo a questão da percepção. Nós queremos sombra e água fresca. Sombra e água fresca não ensinam nada. Não ensinam nada. Eles são úteis para outras questões. Aprendizado se dá com esforço, com restrição, muitas vezes, com metas, com empenho. Não tem jeito, com esforço, não tem jeito. Então, eu tenho falado que nós estamos numa situação muito preguiçosa, né? E essa preguiça vai cobrar um preço altíssimo. Inclusive, eu descobri pior dos pecados capitais, preguiça. Um pecado capital que eu achava fraquinho, né? E depois descobri que ele é terrível. Edgar Miguel, feliz 2022. Mais uma vez, obrigado por estar conosco, Edgar. Eu que agradeço, Vittório. Uma alegria poder conversar com vocês, agora com a Rosana conosco também. E eu desejo a luz brilhando nos nossos corações, de vocês e de todos que nos ouvem. Obrigada, Edgar. Um abraço. Valeu, Edgar.